Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro Heroína, da Nana Liz, vamos lá? Bom gente, é com muito orgulho que eu trago pra vocês mais uma resenha de livro nacional aqui no canal. Antes de eu começar a conversar com vocês, porque às vezes vocês não assistem até o final, então eu vou falar aqui no começo, é muito importante para os autores nacionais que vocês ajudem eles a divulgá-los quanto mais, melhor, tá? Então é sempre importante quando vocês, todas as vezes que vocês comprarem algum e-book lá na Amazon, enfim, ou livro físico mesmo que seja, depois que você terminar de ler o livro, vai lá, coloca a sua avaliação, quantas estrelas você deu, deixa um comentáriozinho que ajuda a divulgar eles, a chamar mais a atenção das pessoas que estão procurando por títulos semelhantes. Então é muito importante, né? Pra gente poder valorizar mais e mostrar para cada vez mais pessoas os tantos de talentos que nós temos aqui no nosso país. Lembrando também que se caso você tiver interesse em adquirir este livro que eu vou falar, ele está disponível no Kindle Unlimited, vou deixar o link aqui embaixo no box de descrições. Caso você não assina, ele também está disponível para compra, a um preço super acessível, super baratinho, e dá para adquirir e fazer a leitura normalmente então. Bom gente, vamos lá, eu vou deixar a capinha aqui para vocês. Heroína foi um livro que mexeu bastante comigo em vários aspectos. Quando a autora entrou em contato comigo, ela até falou sobre gatilhos que teriam no livro. E eu sou uma pessoa super aberta a isso, assim. Não acho que, dependendo do gatilho, claro, né? Eu acho que coisas muito absurdas também não. Mas alguns gatilhos, assim, eu leio com mais tranquilidade, digamos assim. Então eu comecei a leitura dele já tendo em mente o que viria. Então é muito importante eu alertar vocês sobre esses gatilhos. Existem alguns gatilhos ali, né, que podem atingir algumas pessoas dependendo da situação que elas passam, né? Existem gatilhos ali referentes à depressão, a suicídio, a abuso emocional, abuso físico, sexual. Então tem algumas coisas assim que podem mexer com você. Então é sempre bom, é importante, né, ter essa, enfim, transparência de alertar vocês antes, porque tem algumas cenas fortes no livro, mas é umas cenas são fortes por ser realistas, são fortes por ser coisas que existem, que estão presentes na nossa sociedade e que, enfim, é preciso que a gente também leia para poder entender melhor, principalmente como as pessoas agem e reagem referente a algumas situações. Bom, gente, aqui a gente tem como pano de fundo um colégio de elite super caro, assim, super famoso, e nós temos os nossos dois protagonistas que são a Ellen e o Otávio. A Ellen, ela é herdeira, digamos assim, né, da indústria bélica, ou seja, relacionado a armas. E o Otávio, ele é herdeiro, né, filho de um dono de uma empresa super, enfim, rica de narcóticos, ou seja, né, enfim, drogas e afins. E acontece que eles vivem, então, nesse internato, junto com vários outros jovens de todos os tipos que vocês imaginarem, referentes a todos os tipos de indústrias, todos os tipos de heranças, digamos assim. E eles convivem ali nesse internato. Fico olhando pra lá porque eu gosto de refletir bastante, tá, gente, sobre o que eu vou falar, porque realmente mexeu muito comigo. Até chamei a autora, conversei com ela, falei que foi uma coisa muito profunda que mexeu comigo e como eu sempre sou muito transparente com vocês aqui, vai ter momento que eu vou me emocionar, vocês podem ficar, enfim. Eles têm, como crianças herdeiras desses tipos de indústrias, aí muitos problemas. A Ellen mesmo é uma pessoa que ela está acima do peso. Ela sofre o bullying com isso dentro da escola, ela não está nos padrões que a sociedade impõe, principalmente a sociedade do poder aquisitivo dela. Então ela tem um pouco de ansiedade, ela tem um pouco de depressão. Apesar dela se aceitar pra si mesma como ela tem esses probleminhas de ansiedade por conta das coisas que ela passou até então, principalmente em relação ao meio que vive. E o Otávio lá do outro lado também. Acontece que logo no começo da história, já vai ter um plotzinho ali, que na verdade é o foco da história, né? Que a Ellen vai precisar adquirir uma coisa pra poder ajudar outra pessoa com uma coisa que relativamente não é boa, mas a pessoa precisa disso. Então ela vai precisar fazer de tudo, inclusive assim, tentar fazer como se fosse aquela... Não é chantagem que fala? Aquele acordo que vai além, assim, de coisas normais que a gente normalmente acordaria pra conseguir alguma coisa. Mas ela precisa conseguir uma coisa pra levar pra alguém. Eu não vou falar o quê, porque senão perde um pouco, assim, da graça da história. Mas ela precisa conseguir uma coisa pra levar pra outra pessoa. E só tem ela que possa fazer isso. Então ela vai ir além dos limites do que ela iria normalmente pra conseguir essa coisa. E a partir daí muitas coisas vão entrar em questão. A Ellen, como eu falei pra vocês, ela passa por alguns problemas, né? Ela tem um certo relacionamento fechado com o seu pai, digamos assim. Ela não aprova a forma de vida que ela leva. Ela não quer ter essa herança nas costas dela, né? Dessa indústria, enfim. Onde as pessoas ganham dinheiro com
coisas, objetos que matam as outras. Ela não gosta disso. E do mesmo lado do Otávio, né? O Otávio, ele tem uma infância muito sofrida, gente. Ai, que pessoa sofrida. Na verdade, os dois, assim, o livro é narrado pelos dois pontos de vista. Então, cada vez que cada um narrava, a gente fica assim, gente, sério, com o coração apertado, porque a forma que eles colocam, que eles expõem os sentimentos deles pra gente, assim, é muito tenso. Eles têm uma relação, eles foram amigos desde sempre, desde a infância. As mães deles eram amigos, mas aconteceu uma coisinha que eles tiveram que se afastar por um tempo. E quando começa o livro, eles estão voltando a conversar. Então a gente vai entender, vai ficar voltando pra explicar algumas coisas pra gente e tudo. E a gente vai entender o motivo do que levou, né? O motivo do que levou. E a gente vai entender o que levou os dois a se afastarem por certo período e depois voltarem. Eles têm uma relação muito bonita, apesar dos problemas que eles passam. Eles têm um sentimento muito profundo um pelo outro. Então é isso que meio que motiva os dois a continuar levando as coisas como tem que ser. E vão acontecer várias coisas. Eles têm alguns amigos dentro da escola que tem vários problemas. Vai ter uma morte ali dentro da escola. E a gente não vai saber se foi suicídio, se foi homicídio. Então, ela junto com ele também vão tentar investigar sobre isso. A partir dessa investigação vão gerar outros plots pra história, assim, muito tensos, digamos assim. É a partir dessa investigação que a gente vai conhecer um pouco mais do que aconteceu no passado do Otávio. E entender as marcas que ele tem, assim, tristes, as cicatrizes literalmente que ele tem em referente ao passado dele. O pai dele é uma pessoa horrível. O pai dele é uma pessoa que, meu Deus do céu, eu não consigo. Gente, sabe aquela pessoa que assim, meu Deus, você só acha que só seria salvo o problema se essa pessoa morresse, porque não existe outra solução pra essa pessoa. O pai dele era isso. E quando a gente começa a descobrir as coisas que ele fazia com o filho dele, a gente, é assim, é muito tocante. A Nana, ela tem uma narrativa muito, muito poética. Então, assim, a gente entra literalmente dentro dos personagens quando eles estão narrando. Eles falam sobre as suas dores mais profundas, sobre os seus âmagos, sobre, enfim, é muito profundo mesmo. É um livro denso, extenso, ele tem 805 páginas. E cada página é, assim, um tapa na cara pra gente. Cada página faz a gente perceber que por mais que às vezes a gente reclame de alguma coisa da nossa vida, a gente ainda não passou por muita coisa perto do que essas pessoas tão jovens passaram. E não tem muito mais que eu possa contar da história, porque eu acho que é legal você ir descobrindo junto com os personagens, sabe? Tenha em mente que é uma história que vai contar sobre jovens da elite, que vivem assim, no glamour, no dinheiro, mas o que acontece por trás disso, a gente vai descobrir os bastidores disso tudo, a gente vai descobrir como funciona, como que as pessoas conseguem algumas coisas, né, que o dinheiro fala muito mais alto que muita coisa, e que às vezes você consegue camuflar as coisas simplesmente por ter dinheiro e poder, sabe? Isso irrita muito. O Otávio, estando nessa situação, se irritava, porque às vezes ele criou, digamos assim, para poder ficar livre do pai dele, ele criou uma imagem dele, que é a imagem que o pai dele gostaria que ele fosse. Então, para isso, ele faz algumas coisas, digamos assim, para poder dar jus ao que a imagem dele. E quando ele se livra dessas coisas por causa do pai dele, por causa do nome dele, ele fica assim, encabulado, ele fica bravo, porque ele fala, onde já se viu eu me livrar dessas coisas, sendo que são, enfim, coisas. Então eu digo pra você, do fundo do meu coração, leia este livro se você estiver em um momento bem tranquilo da sua vida. Foi um livro que mexeu comigo, eu demorei muito mais do que eu imaginava pra ler por conta disso. Às vezes teve, principalmente nos 2 primeiros dias que eu tava lendo, eu sonhei com coisas semelhantes que aconteceram no livro e fiquei mexida mesmo. Mas é um livro que, assim, me ensinou muito, trouxe muita coisa, assim, me abriu os olhos pra várias outras coisas. O fato o fato da Ellen ser aquela pessoa que, assim, em alguns momentos não vou dizer que ela não irrita, porque irrita a gente, mas principalmente em relação ao Otávio, ela irrita um pouquinho, ela meio que não entende muitas coisas e ele é muito compreensivo com ela e ela nem tanto, mas ela fez eu enxergar algumas coisas de um jeito que foi melhor pra mim, sabe? Principalmente o fato de, assim, ela saber que ela está fora de um padrão que a sociedade ao qual ela pertence impõe, e ela não se importa com isso. Tem um momento do livro que ela vai para um jantar junto com o Otávio, e as pessoas ficam julgando ela, porque ela tá com um vestido e enfim, ela tem pele, né? Ela tem pele, ela tem gordura, né? Assim, em si. E as pessoas ficam falando dela, e ela simplesmente, sabe? Ela não tá nem aí. Isso é uma coisa que, meu Deus, me deu um tapa na cara, porque
A gente fica se importando com coisas tão banais às vezes, e são coisas que, assim, fazem a gente se sentir mal por grande parte da vida, e são coisas que, se a gente deixasse de lado, talvez a gente viveria muito melhor. Então, com todos os problemas que a Ellen passa, ela consegue controlar isso muito bem, que pra mim seria um problema enorme também, incluso nos outros milhões de problemas que ela tem. E ela consegue separar, deixar de lado e ser ela como é. E, ai, gente, é maravilhoso. É um livro muito tocante. Mas eu digo pra vocês, deem uma chance. Ele é um pouquinho longo, lê um pouquinho, lê outra coisa, volta a ler ele, caso você não estivesse sentindo, né, tão assim por ler ele, mas vale muito a pena. Me ensinou muito. Tem um plot, gente, no final acontece uma coisa, eu peguei e chamei a autora, eu falei assim, você quer tratar, querida? Eu achei que tinha acontecido tal coisa. Ela falou, é justamente isso, meu. Mas assim, é muito tenso, o plot é muito legal, porque deu um up na história no final, quando a gente já tá assim, achando, ok, já vai terminar, já vai acabar, aí começa uma ação louca lá, e aí vem um plot, e a gente, uau, então dá um upzão mesmo pro final da história. Então foi uma experiência muito legal. Eu não leio muitos livros longos, gente, acho que vocês já perceberam, o máximo que eu li é 500 páginas. Então foi outra experiência legal pra mim, pra eu começar a me atentar a isso, começar a me organizar pra ler livros maiores também, porque eu tenho vários na estante, mas acabo com medo deixando de lado. E também pelo fato do que trouxe, do material que trouxe dentro dele, eu acho que é muito tocante e muito, muito legal. Foi muito importante, assim, ter feito a leitura desse livro nesse momento da minha vida. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês quiserem ler pelo Unlimited ou adquirir o livro, o link vai estar aqui no box de descrições. Se você comprar com esse link, você me ajuda muito no crescimento do canal, mesmo que seja só baixando no Unlimited, tá? Já me ajuda também. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezinho. Se é novo por aqui, se inscreve no canal que logo logo sai mais vídeos pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau.